que naquele dia, o grande dia em que o céu se abriu diante de nós e estivermos face a face com aquele que tudo vê. E ele nos mostraram alguns nomes, rostos e histórias. E nos apresentaram uma lista de vidas que cruzaram o nosso caminho e que nós não alcançamos. Nós, às vezes, nem percebemos. Lucas 19:10 vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E então percebemos que o nosso chamado nunca foi viver apenas em família, mas fazer da nossa família um altar, um instrumento e um farol para que outras famílias chegassem à presença dele. Josué 24:15 vai dizer o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós estávamos muito confortáveis, vivendo uma fé só de ocasiões, visitando a presença, mas não habitando nela. Exatamente isso. Estávamos visitando a presença e não habitando na presença. Em Mateus 15:8 vai dizer o seguinte: este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Buscamos a Deus sim, mas quando precisávamos. Quando a dor batia, quando a questão financeira apertava, quando a doença batia a porta, ou quando os medos nos cercavam. Mas quantas vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33. E naquele dia nós vamos descobrir que vivemos muito aquém do que nós somos chamados. E nos contentamos com tão pouco, quando fomos chamados para tanto. Que escolhemos a zona de conforto, mas que o caminho dos céus era estreito. Lá em Mateus 7:13 vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita. E então vem o peso dessa revelação. Vidas que poderiam ter sido tocadas, transformadas, alcançadas, mas não foram. Não foram porque Deus não quis, não foram porque nós não nos levantamos. Lá em Isaías 6:8 vai dizer o seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Como seria doloroso perceber que a nossa omissão ecoou pela eternidade. Lembrando muitas vezes de Moisés, que diante de Faraó, quando a proposta parecia aceitável, mas não era completa. Vão, mas não levem tudo. E Deus nunca pediu partes, ele exigiu a totalidade. Mateus 22:37 vai dizer o seguinte: amarás o seu Deus de todo o teu coração. Porque servir pela metade é negar a plenitude do chamado de Deus na sua vida. Você pode entregar os princípios, mas não viver como igreja. Você pode até dar o seu dízimo, mas não entregar a sua vida. Em Apocalipse 3:16 vai dizer o seguinte: assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A verdade ela é muito dura, mas ela é santa. Metades nunca formaram homens e mulheres em Deus. Deus não procura a perfeição, ele não procura quem sabe tudo, mas ele procura entrega, ele procura quem se dispõe por inteiro. Lá em Romanos 12:1 vai dizer o seguinte: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. E ainda há tempo. E se ainda há tempo, que hoje seja o grande dia. O dia de rompermos com a superficialidade, de sair do conforto, de abraçarmos o nosso chamado, antes que o grande dia chegue e que a lista seja revelada e que possamos ter a compreensão de que o nosso tempo ele é limitado. E é isso, que Deus abençoe.